Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu sobre Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e escutai tu, terra, porque o Senhor está falando. Eu criei filhos, e os fiz crescerem, porém eles se rebelaram contra mim. O boi conhece a seu dono, e o jumento sabe a manjedoura de seu possuidor, mas Israel não conhece, meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo cheio de perversidade, semente de malfeitores, de filhos corruptos. Abandonaram ao Senhor, provocaram a ira ao Santo de Israel, dele se afastaram. Para que seríeis espancados ainda mais? Vós vos rebelaríeis mais ainda. Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Só há feridas, inchaços e chagas podres, sem terem sido espremidas, feito curativos ou aliviadas com azeite. Vossa terra é uma ruína. Vossas cidades foram queimadas. Vossa terra os estranhos devastaram diante de vossa presença, e está arruinada como que destruída por estranhos. E a filha de Sião ficou como uma cabana na vinha, como um barraco no pepinal, como uma cidade cercada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse nos deixado alguns sobreviventes, teríamos sido como Sodoma, seríamos semelhantes aos de Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós líderes de Sodoma, ouvi a lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Para que me serve tantos sacrifícios vossos, diz o Senhor, já estou farto de sacrifícios de queima de carneiros, e da gordura de animais cevados. Não me alegro com o sangue de bezerros, nem com o de cordeiros ou bodes. Quando vindes aparecer perante minha face, quem vos pediu isso de vossas mãos, de pisardes em meus pátios? Não tragais mais ofertas inúteis, vosso incenso para mim é abominação. Não aguento mais as luas novas, os sábados, e as chamadas para o povo se reunir, todas estas se tornaram reuniões malignas. Vossas luas novas e vossas solenidades, minha alma as odeia e elas me perturbam, estou cansado de as suportar. Por isso quando estendeis vossas mãos, escondo meus olhos de vós, até quando fazeis muitas orações, eu não vos ouço, porque vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas atitudes perante meus olhos, parai de fazer maldades, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai ao oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde, então, e façamos as contas, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlate, eles ficarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o que é bom da terra, porém se recusarem e forem rebeldes, sereis devorados pela espada, pois foi assim que a boca do Senhor falou. Como a cidade fiel se tornou uma prostituta, ela estava cheia de juízo, justiça habitava nela, porém agora homicidas. Tua prata se tornou em escórias, teu vinho se misturou com água, teus príncipes são rebeldes, e companheiros de ladrões, cada um deles ama os subornos, e perseguem recompensas, não fazem justiça ao órfão, e não chega perante eles a causa das viúvas. Por isso diz o Senhor Deus dos Exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações quanto aos meus adversários, e me vingarei de meus inimigos, e tornarei minha mão contra ti, e purificarei por completo tuas escórias, e tirarei toda a tua impureza, e restituirei a teus juízes, como da primeira vez, e a teus conselheiros, como no princípio, e depois disso te chamarão cidade da justiça, cidade fiel. Sião será resgatada por meio do juízo, e os que retornarem a ela, por meio da justiça. Mas para os transgressores e pecadores, serão juntamente quebrados, e os que deixarem ao Senhor serão consumidos. Porque pelos carvalhos que cobiçaste serão confundidos, e pelos bosques que escolheste sereis envergonhados. Porque sereis como o carvalho ao qual suas folhas caem, e como o bosque que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e sua obra, em faísca, e ambos serão juntamente queimados, e não haverá quem os apague. Palavra vista por Isaías, filho de Amós, quanto a Judá e a Jerusalém. E acontecerá no últimos dias, que o monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes, e se levantará por cima dos morros, e correrão em direção a ele todas as nações. E muitos povos irão, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine sobre seus caminhos, e andemos em suas veredas. Porque de Sião virá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e trocarão suas espadas em enxadas, e suas lanças em foices. Não se levantará mais espada nação contra nação, nem aprenderão mais a fazer guerra. Casa de Jacó, vinde, e andemos à luz do Senhor. Mas tu, Senhor, desamparaste a teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são místicos como os filisteus, e se associam a filhos de estrangeiros. A terra deles está cheia de prata e de ouro, e os tesouros deles não têm fim. A terra deles está cheia de cavalos, e as carruagens deles não têm fim. A terra deles também está cheia de ídolos. Eles se inclinam perante as obras de suas próprias mãos, perante o que seus próprios dedos fizeram. Ali as pessoas se abatem, e os homens se humilham. Por isso tu não os perdoarás. Entra nas rochas, e esconde-te no pó, por causa da temível presença do Senhor, e da glória de sua majestade. Os olhos arrogantes dos homens serão abatidos, e o orgulho dos homens será humilhado, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra o soberbo e o arrogante, e contra todo de que se acha exaltado, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os altos montes, e contra todos os morros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejadas. E a soberba do homem será humilhada,
quebrada, e o orgulho dos homens será abatido, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos serão eliminados por completo. Então entrarão nas cavernas das rochas, e nos buracos da terra, por causa da temível presença do Senhor, e por causa de sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, o homem lançará seus ídolos de prata, e seus ídolos de ouro, que fizeram para se prostrarem diante deles, às toupeiras e aos morcegos, e se porão nas fendas das rochas, e nas cavernas das penhas, por causa da temível presença do Senhor, e por causa da glória de sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Portanto deixai e confiar em o homem, cujo fôlego está em suas narinas, pois o que há nele que mereça se dar algum valor? Além disto eu mesmo, Paulo, pela mansidão e bondade de Cristo, vos rogo, eu que em verdade sou humilde entre vós quando presente, porém ousado para convosco quando ausente, rogo pois, que quando eu estiver presente, não tenha que mostrar ousadia com a confiança de que penso que terei de me mostrar ousado para com alguns que nos consideram como se andássemos segundo a carne, pois ainda que andemos na carne, não batalhamos segundo a carne, porque as armas de nossa batalha não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruirmos fortalezas, assim destruímos pensamentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos como prisioneiro todo pensamento para a obediência a Cristo, e estamos prontos para vingar toda desobediência, quando vossa obediência for completa. Olhais as coisas pela aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense o tal outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, assim também nós somos de Cristo. Porque se eu também ainda mais me quiser orgulhar do nosso poder que o Senhor nos deu para edificação, e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça que eu queira vos amedrontar por meio de cartas, porque eles dizem que as cartas são em verdade graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. Pense isto tal, que assim como somos na palavra por cartas quando ausentes, assim também seremos por obra quando estivermos presentes. Por que não ousamos a nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas estes têm falta de entendimento ao medirem a si mesmos consigo mesmos, e ao compararem a si mesmos consigo mesmos. Nós, porém, não nos orgulharemos além da medida, mas sim conforme a medida da extensão que Deus repartiu conosco, medida que também vos alcança. Porque em nada estendemos além do que devíamos, como se não tivéssemos vos alcançado, pois fomos nós os primeiros a vir até vós no Evangelho de Cristo. Não nos orgulhamos além da medida no trabalho de outros, mas temos esperança de que, quando vossa fé crescer, seremos engrandecidos abundantemente entre vós conforme nossa extensão, para pregarmos o Evangelho em outros lugares além de vós, e não na extensão de outros pregadores, para nos orgulharmos de coisas que já estavam prontas. Porém o que se orgulhe no Senhor, porque não é o que louva a si mesmo, mas sim o que louva ao Senhor, esse é o aprovado. Não estejas entre os que se comprometem em acordos com as mãos, ou os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens como pagar, por que razão tirariam tua cama debaixo de ti?